E aí, vamos dar uma turbinada no seu vocabulário? Hoje eu vou te ensinar 14 phrasal verbs com cut, os 14 mais usados aí no dia a dia para você conversar em inglês. So, let's get started! E se você está chegando aqui agora, já entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Se você precisa aprender inglês de uma forma mais eficiente, começando do zero, essa é a sua chance. Então entra nesse grupo que em breve eu vou passar mais informações sobre o nosso curso online. É só entrar no grupo e aguardar. Então vamos lá, vamos falar sobre phrasal verbs com cut. Tem vários bem interessantes. E lembrando que o mesmo phrasal verb pode ter mais de um significado. Então você considera como se fosse um novo verbo. Vamos começar com cut out. Cut out tem vários significados. O primeiro deles é literalmente de recortar. Então se você pega uma revista e quer recortar uma figura dessa revista, a gente vai usar esse verbo, cut out. Porque você corta e o out significa que você tira da revista. Cut out some pictures from this magazine. Cut out some pictures from this magazine. Recorte algumas figuras dessa revista. Cut out também pode ser parar. Pois é, e por incrível que pareça, também é parar. Geralmente na expressão cut it out. Cut it out. Mas as pessoas vão normalmente falar cut it out. Por exemplo, eu estou tentando aqui descansar um pouco, dormir um pouquinho aqui no sofá e as crianças estão gritando e correndo pela casa. Pergunta como eu sei disso? Pois é, aí eu posso falar o seguinte: Hey, cut it out! I'm trying to take a nap. Hey, cut it out! Oh, para com isso, né? Para isso que vocês estão fazendo. I'm trying to take a nap. Eu estou tentando dormir, eu estou tentando tirar uma soneca. Então se a pessoa está fazendo alguma coisa que você quer que ela pare, você pode dizer Hey, cut it out. Oh, para com isso. Também pode ser usado como parar de funcionar, quando você está falando de alguma máquina, de motor. Por exemplo, eu estou dirigindo e de repente o motor para. Eu poderia falar The engine suddenly cut out. The engine suddenly cut out. O motor de repente parou. I was terrified when the plane's engine cut out. I was terrified when the plane's engine cut out. Que situação, né? Eu fiquei apavorado quando o motor do avião parou. Mesmo em português, às vezes a gente usa a expressão cortar o motor, no sentido de desligar, né, do motor parar. Agora, tem alguns significados que não tem nada a ver. Por exemplo, você poderia ouvir alguém falando assim: He's not cut out to be an engineer. He's not cut out to be an engineer. Cara, o que você ia pensar disso, né? Tem nada a ver com cortar. Na verdade, cut out também pode ser usado para você falar que a pessoa leva jeito ou não leva jeito para alguma atividade. Então nessa frase eu disse que ele não leva jeito para ser engenheiro. She's definitely cut out for ballet. She's definitely cut out for ballet. Ela definitivamente leva jeito para o balé. Aí você pode usar cut out to, se você tiver um verbo na sequência, cut out to be, por exemplo, ou, igual nesse último caso, quando você tem um substantivo, aí você usa cut out for, por isso que foi cut out for ballet. Bom, agora vamos falar do cut in. Cut in. O primeiro significado de cut in é de você interromper uma conversa, né? Como se você cortasse e entrasse na conversa, né? Por isso que tem o cut, que é de cortar, e o in, que é de entrar, quando você se mete na conversa. He just cut in our conversation. He just cut in our conversation. Ele simplesmente se meteu na conversa, ele simplesmente entrou na nossa conversa. I was talking to my wife, but the kids kept cutting in. I was talking to my wife, but the kids kept cutting in. Eu estava conversando com a minha esposa, mas as crianças ficavam interrompendo, ficavam entrando na conversa. Você também pode usar cut into para falar furar a fila, cortar a fila. He was trying to cut into the line. He was trying to cut into the line. Ele estava tentando furar a fila. Então, geralmente você vai ver dessa forma. Cut into the line. Tem também o cut down. Cut down pode ser usado no sentido literal dele, que é você cortar alguma coisa para derrubar. Então, o cut é o cortar e o down é porque o que você cortou vai cair, vai para o chão. É muito comum se usar esse phrasal verb para você falar que vai derrubar árvores. Porque você vai cortar e elas vão cair no chão. He cut down all the trees. He cut down all the trees. Ele cortou todas as árvores. Ele derrubou todas as árvores. Vou fazer uma pequena observação aqui que eu sei que alguém deve estar pensando, querendo perguntar. Por que não é he cuts? Porque he, she, it deveria ser com S. É que o verbo cut
No passado é cut também, é igual. Então, he cut significa que ele cortou. Se fosse ele corta, seria he cuts. Aí sim teria o S se fosse no presente, mas no passado não, é só cut mesmo. Cut down também pode ser usado para falar de reduzir o consumo de alguma coisa ou o risco de alguma coisa acontecer. You drink too much, you need to cut down. You drink too much, you need to cut down. Você bebe demais, você precisa diminuir, você precisa reduzir o consumo. I have to cut down on sugar. I have to cut down on sugar. Eu tenho que reduzir o açúcar, eu tenho que reduzir o consumo de açúcar. Um detalhe é que se você tiver um complemento depois, igual aí eu usei, reduzir o açúcar, aí você acrescenta o on também para fazer essa ligação. Cut down on sugar. Agora, se você vai falar só que você precisa reduzir, já foi mencionado o que é, aí você para no cut down. How can we cut down the risk of cancer? How can we cut down the risk of cancer? Como nós podemos reduzir o risco de câncer? Aí não tem o on porque você não está reduzindo o consumo de alguma coisa, tá? Essa história do on é quando você fala que vai reduzir o consumo de um determinado produto. Próximo é cut up. Cut up. Nossa, como será que corta para cima, né? Como eu falei, alguns phrasal verbs não têm muita lógica. Esse é um deles. Cut up, na verdade, significa picar, cortar em pedacinhos. Você pode picar papel, pode picar carne, picar legumes. Então, qualquer coisa que você vai cortar em pedacinhos é cut up. Have you cut up the vegetables? Have you cut up the vegetables? Você picou os legumes? The kids were cutting up paper to decorate the poster. The kids were cutting up paper to decorate the poster. As crianças estavam picando papel para decorar o cartaz. Agora vamos falar do cut off. Cut off. Também tem vários significados. O mais literal é você cortar alguma coisa para remover, para separar. Por exemplo, você compra uma roupa nova, tem uma etiqueta pendurada. You have to cut off the tag. Você tem que cortar essa etiqueta. Agora, por que o cut off? Porque o off significa que alguma coisa vai separar. Então você corta para poder separar uma parte da outra. Don't forget to cut the tag off before you put on your new shirt. Don't forget to cut the tag off before you put on your new shirt. Não esquece de cortar a etiqueta antes de você colocar a sua camisa nova. Bonito, né? Você saindo com a etiqueta pendurada. We have to cut off these branches to avoid accidents. We have to cut off these branches to avoid accidents. Nós temos que cortar esses galhos para evitar acidentes. Então eu vou cortar o galho para tirar ele da árvore. Cut off também pode ser no sentido de você cortar uma conversa. Por exemplo, eu poderia dizer assim: He just cut me off and started talking about something else. He just cut me off and started talking about something else. Ele simplesmente me cortou e começou a falar sobre outro assunto. Então sabe quando você dá aquela cortada na conversa? Isso é cut off. Você não deixa a pessoa continuar falando e começa a falar sobre outra coisa. Pode ser no telefone também, né? Por algum motivo, às vezes a ligação cai ou você é cortado da ligação. I was talking to her on the phone, but we were cut off. Eu estava conversando com ela no telefone, mas a ligação caiu. A expressão mais usual para a gente falar aqui em português é que a ligação caiu. Cut off também se refere a você cortar o fornecimento de alguma coisa. Por exemplo, fornecimento de energia, de água ou de algum investimento. The water supply was cut off because they're repairing the system. The water supply was cut off because they are repairing the system. O fornecimento de água foi cortado porque eles estão consertando o sistema. Our electricity was cut off because we didn't pay the bill. Our electricity was cut off because we didn't pay the bill. Nossa eletricidade foi cortada, nossa energia foi cortada porque nós não pagamos a conta. They threatened to cut off our funding. They threatened to cut off our funding. Eles ameaçaram cortar o nosso investimento. Então eles estavam investindo, né, dando dinheiro para a gente fazer o projeto e eles ameaçaram cortar porque, enfim, alguma coisa aconteceu. Então esse cortar é cut off. E o cut off ainda pode ser usado para você falar que alguém te fechou no trânsito, né? Alguém cortou a sua frente. He got angry when another car cut him off on the highway. He got angry when another car cut him off on the highway. Ele ficou bravo quando outro carro fechou ele na estrada, ou cortou a frente dele na estrada. Tem mais um phrasal verb com cut, mas se você está gostando até aqui, já deixa o seu like e aproveita e se inscreve aí no canal. Só clicar aí no botãozinho inscrever-se, clica no sininho também para você receber a notificação quando eu postar um novo vídeo.
Bom, para terminar, vamos falar do cut back. Cut back. Esse verbo é usado para você falar sobre cortar gastos, como se fosse um sinônimo de economizar. Então, quando você vai cortar gastos ou investimentos por motivo de economia, aí você usa cut back. Por exemplo, they shouldn't cut back investment in education. They shouldn't cut back investment in education. Eles não deveriam cortar investimentos na educação. We are cutting back on a few things to save up. We are cutting back on a few things to save up. Nós estamos cortando algumas coisas para economizar. Ok, so that's it. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos. O primeiro ainda é sobre inglês e o segundo é do meu outro canal, um canal que eu faço com os meus filhos. Dá uma olhada lá e me diz se você curtiu. Ok, guys, so thanks for watching and I'll see you next time.